bem saudável. Alguém fecha para mim essa porta, por favor. Fechado. Amém. Eu queria... Alguém vai ficar aqui no teclado? Vai? Hoje nós vamos encerrar a nossa série, que nós estamos há 3 semanas. Vamos encerrar com a 4ª semana, onde essa série é Jesus, o restaurador de identidade. Deus falou há umas semanas atrás, com relação, me deu esse tema, Jesus, o restaurador de identidade. Por quê? Porque por onde Jesus passava, ele restaurava a identidade de pessoas de formas diferentes. E a gente às vezes acha que só restaura a identidade quando chega e afirma, você é filho, você... Mas muitas vezes Deus restaurou a identidade, tirando as pessoas de alguns lugares e colocando ela em outros lugares. E o que nós queremos essa noite é concluir essa série. Se nós fôssemos falar sobre isso, nós passaríamos talvez o resto do ano falando sobre Jesus, restaurador de identidade. Porque se nós formos, pelo menos, assimilar alguns milagres que Jesus fez no tempo desses 3 anos e meio, ele fez pelo menos, que fica muito claro na Bíblia, pelo menos 35 milagres. Ele fez entre acalmar a tempestade, multiplicar os pães, curar cego, surdo, mudo. Então, se você for conferir na Bíblia, pelo menos 35 milagres ele fez, pelo menos 35. Ficou bem registrado para a gente. Então, teria como a gente falar de várias coisas que Jesus vem restaurando a identidade. Mas eu quero concluir essa noite com algo que no final nós vamos orar. Por quê? Porque se tem uma coisa que nós precisamos entender, que esse tempo que nós estamos vivendo agora, irmão, está sendo um tempo onde a gente percebe isso muito nítido. Muito nítido. Tem pessoas que estão carentes, pessoas que perderam a sua identidade na infância, na adolescência, e hoje ainda se procura. Ainda está procurando a sua identidade. Tem pessoas que estão dentro da igreja, carentes, pessoas que estão dentro da igreja ainda procurando a sua identidade, porque não sabe quem ela é. Se você perguntar, talvez para algumas pessoas, quem você é? Ela não sabe. Para que você foi chamado? Não sei. Mas está na igreja e talvez há algum tempo já. E se a gente for olhar, irmão, nós temos visto isso e eu não sou contra. Se alguém quiser pagar para mim o curso, eu vou fazer sem problema nenhum, de coach. Eu não tenho problema com coach. O que nós precisamos ter problemas não é com a questão do coach, é como essa ferramenta é aplicada. Amém? O coach é bom, irmão. O coach é algo que desenvolve a pessoa. O coach, quando ele é bem aplicado, também é uma boa ferramenta. Assim como um médico, assim como um engenheiro, assim como um arquiteto, cada um na sua área, quando ele estuda da forma correta, é uma ferramenta excelente. Eu gosto muito de comparar um coach quando você compara com uma faca. Uma faca na mão de um açougueiro, ele faz os melhores cortes. Mas a mesma faca na mão de um assassino, ele faz destruições de famílias. Assim é um profissional, seja um médico, seja um arquiteto, seja um engenheiro. Porque se for um péssimo engenheiro, ele vai construir um prédio para cair em cima e matar um monte de famílias. Então, quando a gente olha para algumas situações hoje, a gente percebe também que tem muitos coaches hoje milionários. Por quê? Porque eles estão indo exatamente na dor das pessoas. E qual é uma das dores das pessoas? Carência, falta de identidade. E assim como o coach, assim também tem pastores, tem líderes. Por quê? Porque por uma carência, irmão, as pessoas se entregam com facilidade a outras pessoas. Pela carência, as pessoas se entregam e começam a ouvir.
Então, o que acontece? Quando tem uma pessoa carente e sem uma identidade, também existe pessoas manipuladoras que vão fazer o quê? Vão pegar essa situação e vão usar em favor dela. Por quê? Porque uma pessoa manipuladora, quando vê uma pessoa carente, ela abusa daquela pessoa. Uma pessoa que não tem identidade, quando pega uma pessoa de personalidade forte, ela vai usurpar aquela pessoa porque ela não tem uma identidade. Então, tudo que ela fala é uma verdade para aquela pessoa. Por quê? Porque aquela pessoa ela não sabe quem ela é. Então, se ela não sabe quem ela é, qualquer direção que alguém dar que tem um espírito... eu não vou nem falar o espírito, mas eu vou falar uma pessoa que tem um posicionamento muito rígido, muito forte, ela acaba aqui seguindo aquela pessoa. Então, a gente acaba aqui vendo hoje também, infelizmente, coaches e pastores usando o microfone para usar em favor próprio. Por quê? Porque ele sabe da dor da pessoa, e a dor de várias pessoas é o que? A carência. Pela carência, tem pessoas sendo abusadas, usurpadas. Por isso que tem uma das coisas que eu gosto de falar é sobre a identidade. Por quê? Porque a identidade, quando você se encontra com você mesmo, e você sabe quem você é, você não é mais abusado por ninguém. Quando você tem a sua identidade firmada em Deus, ninguém te manipula. Porque você sabe qual é a direção que você vai caminhar com Jesus. Agora, quando você não tem isso firmado, qualquer pessoa te dá uma direção, te usa, te abusa, te usurpa. E quando chega lá na frente, só tem mais dores e frustrações. Então, eu tenho certeza que quando Deus me deu essa palavra há 4 semanas atrás sobre Jesus, o restaurador de identidade, o que Ele estava querendo trazer para a gente era para que nós venhamos ter clarezas. E essas 3 semanas que eu tenho falado sobre isso, eu não tenho trago nenhum jugo para você. Quando eu falo algumas situações aqui, eu não estou dando recado para ninguém. Quando eu falo algumas situações aqui, eu não estou trazendo um peso para você. Eu estou trazendo luz para um lugar que está escuro na sua vida, que precisa de luz para que você possa enxergar e dizer assim: entendi, eu vou sair desse lugar. Eu não quero usar isso, e nem sou louco de usar isso de uma forma para manipular uma pessoa. Porque se você encontra a toda aquela pessoa, e se a pessoa for uma pessoa de má fé, ela vai usar sempre aquilo em favor dela. Ela vai tirar recurso, ela vai tirar algo daquela pessoa, ela vai abusar aquela pessoa e depois deixa ela. Mas quando nós temos a nossa identidade, nada nos rouba. Quando uma pessoa chega e diz assim: não gostei de você, você deveria fazer isso. Você deveria tirar a barba, porque eu acho que você fica melhor sem barba. Não, eu acho melhor você com barba. Não, eu acho que você tem que fazer o seguinte: o estilo de roupa que você tem que usar é esse aqui. Não, essa maquiagem aqui não ficou legal, você tem que usar esse aqui. Não, porque o batom tem que ser esse aqui. Quando você sabe quem você é, você não precisa estar ouvindo e dizendo: então eu vou tirar essa roupa e vou botar outra roupa porque você está dizendo que é melhor. Quando você sabe o seu estilo de roupa, problema, irmão. Problema. Um dia eu cheguei lá no lugar ali, e aí me viram nesse Santana. E como viram o Santana rebaixado, o carro de Playboy, né? Não é muito, já gostei muito e gosto ainda. Mas aí as pessoas olharam e disseram assim: ah, o pastor está desviado. Por quê, irmão? Porque as pessoas olham e querem te dar uma identidade pelo que ela vê em você. Então nós temos que ter a nossa identidade muito firme e convicto do que nós somos, para que isso não venha te afetar e dizer assim: não, então eu não vou mais andar nesse carro porque é um carro de Playboy. Irmão, eu sei quem eu sou em Deus. Isso não desvia minha conduta, nem desvia quem eu sou.
Um dia chegaram e disseram assim: ah, porque o pastor, tu vem para cá e tu não usa roupa social. Mas por quê? Eu estou nu? Não, mas é porque isso é uma característica. Para poder ser pastor, eu tenho que andar de roupa social. Não. Um dia eu cheguei num lugar e estava uma reunião de pastores. Aí um chegou para mim e disse assim: eu passei a usar esses sapatênis assim, de sapato de cor diferente, de tanto ver o pastor William. Então, irmão, eu sou quem eu sou. Você precisa ser quem você é. E não as pessoas te direcionar a dizer: você tem que ser assim, você tem que fazer assim, você tem que falar assim, você tem que usar o cabelo assim, você tem que... Não, irmão, eu tenho que ser quem eu sou. Agora, uma coisa é andar com pessoas, em caminhar em lealdade, em respeito para com aquela outra pessoa. Aí tudo bem, aí é outra coisa. Eu preciso andar em respeito com o Gabriel precisa andar em respeito comigo. Eu preciso ser leal com o Gabriel e o Gabriel precisa ser leal comigo. Mas isso não me exime de chegar para o Gabriel e quando olhar algo errado à luz da Bíblia, eu chegar para o Gabriel e dizer assim: cara, tu está errado. Não é porque eu estou te dizendo como teu pastor, mas à luz da Bíblia, isso aqui é errado. Isso aqui vai te levar para um caminho de morte. É diferente. Você entende? São coisas simples, irmão, mas que nós precisamos discernir. E as pessoas hoje dizem assim: não, eu tenho minha identidade e pronto, e acabou. E às vezes não é identidade, é rebeldia. É diferente. Mas a pessoa diz assim: não, é porque eu sou convicta com a minha identidade. E ninguém vai mandar em mim. Não, é diferente. Uma orientação e uma rebeldia. Às vezes tem pessoas que são rebeldes e dizem que é porque ela não é rebelde. Porque ela é convicta, ela sabe o que ela quer e ninguém vai mudar ela. Eu sou assim e vou morrer assim. Eu sempre fui muito verdadeiro em falar. Às vezes não é verdadeiro em falar. Às vezes nós somos rebeldes. E nós começamos a trocar algumas situações. Então nós precisamos perceber, irmão, naquilo que Deus está fazendo e falando e apontando para a gente. Para que a gente possa caminhar como servo de Deus, caminhar como homem de Deus, mas caminhar tendo entendimento à luz da Bíblia, andar com Jesus e saber a minha identidade, de que fato é. Irmão, pode ser que seja besteira para você, mas eu gosto muito de dizer que as coisas naturais revelam as coisas espirituais. Semana passada, quem estava aqui viu o calor que a gente estava, não viu? Porque tinha uma fase do ar-condicionado que não estava funcionando. Agora presta atenção. Semana passada, aqui dentro estava quente. Alguém lembra quando eu disse assim: irmão, pior do que isso aqui é o inferno? Não foi? Não falei isso? E aquela porta tinha que ficar aberta por causa do calor. Sabe o que isso comunicou semana passada? Igreja de porta aberta pode te levar para o inferno. Olha como é diferente. Hoje tem ar-condicionado. A porta ali está um pouco aberta porque quebrou. Aí significa que a porta ficou o quê? Quando a gente passa ali? Estreita. Mas que te leva para onde? Vida. Olha como é interessante. Um domingo anterior a porta estava toda aberta. Algumas pessoas do lado de fora, outras pessoas aqui dentro. Um calor, outras lá fora. Deus estava apontando alguma coisa. Quando eu chego hoje que a porta quebrou ali, eu disse assim: nossa, Deus está falando. Porque hoje a gente está num climazinho bom, mas a porta é estreita. Uma igreja de porta estreita te leva a vida, te leva a paz, te leva a tranquilidade, te leva a um ambiente desse aqui confortável. Então a gente precisa entender as coisas, do que Deus está fazendo, falando, e às vezes a gente fica assim, ó, irmão, passa as coisas e não percebe nada. Às vezes a gente está ministrando uma palavra aqui, e às vezes a gente está dizendo algumas coisas, a pessoa está dizendo: não, isso ele está me afrontando. Não, isso aqui é porque ele quer me dar, ele quer só dar uma piada para mim. Não, é porque Jesus, quando ele passava, ele trazia, forjava uma identidade, ele curava, ele libertava, ele salvava, ele transformava. E é isso que nós precisamos entender quando uma palavra ela é liberada. Ela não é liberada por ser liberada, mas há um propósito. Amém? Então eu queria que você pudesse abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia. Deixa eu ver se eu acho aqui que agora... Vamos lá. Quarto. Jesus, o restaurador de identidade. Marcos capítulo 2, versículo 1.
Marcos capítulo 2. Marcos. Hoje nós vamos compartilhar um pouco sobre esse homem. O que nós podemos aprender com essa passagem, com aquilo que Jesus fez, com aquilo que aqueles homens fizeram. Amém? Marcos capítulo 2, versículo 1, a gente vai ler até o 5. Diz assim: alguns dias depois ele voltou a Cafarnaum, e a notícia da sua chegada espalhou-se depressa pela cidade. Logo a casa onde ele se achava ficou tão cheia que não havia lugar nem junto à porta. E Jesus pregava a palavra a eles. Chegaram 4 homens carregando um paralítico numa esteira. Em algumas versões diz: chegaram 4 amigos. Versículo 4. Eles não podiam chegar até Jesus por causa da multidão, e por isso fizeram um buraco no teto por cima de onde estava Jesus. E fizeram descer o homem paralítico na esteira bem na frente dele. Quando Jesus viu a fé tão intensa deles, disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Olha só. 4 homens pegam aquela maca, em algumas versões fala maca, outras esteiras, mas eles pegam aquele homem para levar até Jesus, porque aquele homem era um paralítico. E quando chega naquela situação que olha a casa cheia, não tinha como entrar, o que é que eles fazem? Eles se arremestem a abrir pelo teto, fazer um buraco para descer com a maca até onde Jesus estava. As casas daquele tempo não é igual às nossas casas de hoje. Amém? Era um pouco diferente, que às vezes a gente fica associando: meu Deus, como é que eles subiram num telhado com duas quedas d'água e conseguiram destelhar? As casas eram um pouco diferentes, não era bem como é as nossas de hoje. Então tinha um pouco mais de facilidade para se entrar. Mas o que me chama a atenção é que, diferentemente daquela passagem que nós lemos no primeiro dia da série, da viúva de Naim, o filho tinha morrido e eles levavam para fora da cidade o filho da viúva. Aquele filho estava morto e aqueles homens estavam pegando no caixão e levando para fora da cidade. Diferentemente desse texto, aonde quando Jesus chega agora, Jesus está pregando dentro de uma casa e está lotada a casa. E agora 4 homens pegam um paralítico, em vez de levar para fora da cidade, corre para perto de Jesus e faz o que era impossível, humanamente falando. Meu Deus, como é que ele vai botar Jesus? Não tem como passar aqui. Aí um deve ter pensado assim: rapaz, tem um jeito. Vamos abrir um buraco no telhado, a gente dá um jeito de subir com ele, botar ele por cima, amarra ele numa maca para que quando a gente for descendo ele não caia e acabe morrendo. Mas a gente vai fazer alguma coisa. E quando eu olho para esse texto aqui, irmão, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto é como é bom ter amigos. Como é bom ter amigos. Alguma versão, eu não me lembro, mas eu já li numa versão da Bíblia que fala que eram 4 amigos. Não tem o nome dos homens. Por quê? Porque nesse fato aqui, quando você conduz alguém para Jesus, ninguém precisa ser exaltado. Só quem precisa ser exaltado é Jesus. Por isso que não tem o nome do paralítico, não tem o nome dos 4 homens que levaram até Jesus. Porque a única pessoa que precisa ser exaltada é Jesus. Mas o bom de tudo isso é saber que aquele homem tinha 4 pessoas que pegaram a maca dele e disseram: cara, a gente vai te ajudar, tu está paralítico, mas tem o Jesus que está na cidade, ele chegou, ele está aí. Eu falei: não, vamos fazer o seguinte, vamos lá, cara, tu pode ficar curado sim, eu sei que tu vai ficar curado, porque Jesus já tinha curado. Essa história já tinha se espalhado pela cidade. Então quando eles levam aquele homem ali com aquela maca naquele lugar, é porque ele já sabia: Jesus vai te curar, vamos lá. Então, como é bom a gente entender e saber que nós temos pessoas que
que são amigas. Os amigos levaram o homem paralítico até Jesus para que ele fosse curado. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Olha que coisa linda, porque aqueles homens levam o outro que está paralítico e faz um buraco para que eles possam descer diante de Jesus. O quanto é bom termos amigos quando estamos enfermos ou quando estamos no pecado, que nos leva até Jesus. Preste atenção que eu quero te ensinar essa noite. Primeira coisa, como é bom nós termos amigos que quando nós estamos no pecado, nós levamos ele até Jesus. Como é bom levar os nossos amigos até Jesus. Amigo que é amigo não escuta o pecado do irmão e diz: cara, vai dar certo, continua assim mesmo, que um dia tu para. Amigo que é amigo pega aquela pessoa que está doente, seja fisicamente como esse aqui estava, mas preste atenção que o problema dele não era físico, o problema dele era algo espiritual, porque era pecado. Então, o importante é eu ter um amigo que vai me confrontar e vai me ajudar e vai me levar até Jesus, porque Jesus é o único que restaura a identidade. E eu vou te mostrar por que Jesus fez com esse homem o que ele fez. Mas o importante é você ter amigos. Não cobre o teu pecado. É ter amigos que te levam até quem pode te curar do pecado, até quem pode fazer com que arranque todo o pecado. Então um amigo que é amigo não olha para o pecado do irmão e diz: deixa assim mesmo, ninguém sabe, é só eu e tu agora. Continua. Amigo que é amigo, irmão, faz o sacrifício que for, leva ele até Jesus e diz assim: Jesus está aqui, agora é tu e ele. Ei, meu irmão, eu cheguei até aqui com você, agora confessa os teus pecados para Jesus, para que Jesus possa te curar. O que Jesus está querendo fazer, irmão, é curar dos pecados. Quando você olha Jesus passando por todos os lugares, Jesus curava pessoas, Jesus restaurava visão, Jesus restaurava audição. Por quê? Porque o plano original de Deus nunca foi o homem andar no pecado, nunca viver no pecado, nunca viver de forma sem enxergar, sem ouvir, sem falar. Nunca foi isso. E nós precisamos entender que esse texto também não é diferente do que ele queria fazer. Faz um sacrifício, amigo faz sacrifício para ajudar ao seu amigo ser liberto. Por isso que é bom a gente ter amigo. Amigo que nos confronta, não um amigo que passa a mão na cabeça da gente. É amigo que olha e diz assim: ei, tu está errado. Tem pessoas que às vezes quando eu vou falar com muito amor, a pessoa não gosta. Talvez ela não me tenha como amigo, mas eu tenho ela como amigo. E eu digo às vezes: está errado, irmão. E a pessoa não gosta. Mas se eu sou amigo, eu preciso levar essa pessoa até o mais próximo de Jesus, para que ele tenha esse relacionamento com Jesus, para que ele possa ser curado. Jesus, é claro, quando ele fala com aquele homem: filho, os teus pecados são perdoados, ou estão perdoados. Então, quando nós ouvimos isso, quando ele diz: filho, os teus pecados estão perdoados, levanta agora, pega a tua maca e pode ir. O que é que nós podemos entender? Que aquela paralisia dele tinha a ver com alguma coisa física, simplesmente ele nasceu assim, não foi um acidente. Não sei, eu só quero te dizer que o que Jesus disse para ele foi: os teus pecados foram. Então, quando nós paramos para ver esse texto e estudar esse texto, a gente vai ver que o maior problema aqui era o pecado. Jesus não disse assim, ó: ei, seja curado. Jesus falou assim: ei, os teus pecados estão
estão perdoados. Então, o que atrelava a paralisia daquele homem estava atrelado aos pecados dele. Jesus estava dizendo exatamente isso. Ei, eu estou te perdoando, os teus pecados estão perdoados, porque eu estou vendo a fé que os teus amigos tiveram de te colocar aqui. E o teu problema, o problema não é um problema físico, natural, mas é um problema espiritual de pecado. E pelos pecados que você tem, eu estou te perdoando. Por quê? Porque eu preciso que você continue, mas não continue de qualquer jeito. Por quê? Porque o homem original não é para ficar paralítico. O homem no original não é para andar no pecado. O homem é para andar livre em Deus, sendo filho dele, irmão. Não é para andar no sacrifício. Mas deixa eu te dizer por que Jesus fez aquilo. Porque aquele homem, o texto fala de um homem que era o quê? Paralítico. Deixa eu te dizer essa noite, irmão. Um dos motivos que Jesus fez, primeiro, aquela cura. Porque Jesus não passou em canto nenhum para ver alguém dizer, quando via alguém com uma situação cego, surdo, mudo, aleijado, ele nunca passou isso. Viu? Bem feito, viu? Tu fez besteira, estava pecando, tá aí, ó. Agora tu vai ficar aí. Tá vendo? Tu tá surdo. O problema é teu. Por onde Jesus passava, Jesus fazia o quê? Ele curava. Ele restaurava a identidade da pessoa, porque a identidade dela nunca foi ser cego, nunca foi ser surdo, nunca foi ser mudo. Porque se fosse a identidade, fosse para nós sermos mudos, não tínhamos boca. Se fosse para sermos mudos, surdos, não precisávamos ter ouvido. Então, por onde Jesus passava, ele vinha restaurando essas coisas. Por quê? Isso aqui é o homem original lá de Gênesis. Façamos nós a imagem e semelhança. Ele queria um homem perfeito para andar na terra e manifestar o reino dele, manifestar o Jesus dele. E isso quem ia fazer? Era aqueles homens, como eu e você fazemos hoje. Mas o que ele queria ali, quando ele restaura aquele homem, e ele disse, os teus pecados foram perdoados. Agora tu levanta e pega a tua maca, vai fazer o que tu tem que fazer. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui eu entro agora. O pecado rouba a nossa identidade. O pecado rouba a nossa identidade. E sabe o que Jesus queria fazer naquele dia? Restaurar a identidade daquele homem. Porque ele tinha pecado e ele andava daquele jeito. Jesus não falou, seja curados, os teus pecados foram perdoados. E na mesma hora, o que foi que aconteceu? Ele levantou. Jesus estava restaurando a identidade dele. E eu quero te dizer essa noite, irmão, o pecado rouba a nossa identidade. E eu vou te mostrar alguns pontos para você ver se o que eu estou falando é bobagem ou não. Deixa eu só tomar água. Olha como o pecado rouba a nossa identidade. Como rouba a identidade do homem. Para ficar melhor dito. Uma pessoa que rouba, ela é chamada de quê? Me ajuda. De quê? Uma pessoa que rouba, ela é chamada de quê? Ladrão. O que mais? Assaltante. O que mais? Usurpador. O que mais? Corrupto. Se encaixa. Mentiroso. Você está vendo o tanto de adjetivo que tem para um homem que rouba? Você está vendo a identidade dele qual é? Pecado, irmão, do roubo. A identidade que ele ganha é ladrão, corrupto, desonesto, usurpador, mentiroso. Uma pessoa que engana é chamada de quê? Enganador. Deixa eu dar outro adjetivo aqui. Mentirosa, enganador, trapaceiro, enrolão. Não é assim? Isso tem dentro da igreja? Mas aqui não tem não, só tem na China. Aqui no Brasil não tem não, é lá para a China.
Para aquele lado lá tem. Olha a identidade de uma pessoa que anda no pecado enganando. Ele não é chamado pelo nome, mas quando olha alguém, ixi, lá vem aquele enganador. Lá vem aquele trapaceiro. Deixa eu dar outra aqui. Uma pessoa ignorante é chamada de quê? Vamos lá. Chamada de quê? Arrogante. O que mais? Grosseiro. Mal educado. Boçal. Cavalo. Não é assim? Olha a identidade que o cara que anda com isso, carregando isso, irmão. Porque isso aqui não é o caráter de Deus. Ignorância. Isso não faz parte da identidade de Jesus. Aí você pode dizer, mas ele andou derrubando lá, porque o pessoal está falando comércio. Ali é um outro contexto. Uma pessoa que é fofoqueira, ela é chamada de quê? Uma que fofoqueira, uma que fofoca, ela é chamada de quê? Fala muito, né, Cosmo? O que mais? Vai, me ajuda a pregar. O que mais? Uma pessoa que fala dos outros. Linguaruda. Falsa. Como é? Mexeriqueira, aí. Linguaruda, fofoqueira. Dá conta da vida de todo mundo. Intrometido, fuxiqueira. Olha o tanto de identidade que dão para uma pessoa dessa, irmão. Uma pessoa que anda no pecado, ela só não tem a identidade dela de quem de fato ela é, em Deus. Ela tem identidade de um monte de nome, só não tem o dela. Mas vamos continuar. Uma pessoa que se prostitui, que se deita com quem não é seu marido, nem sua esposa. Ou talvez namorado, ou talvez um amigo, ou talvez uma pessoa que conheceu numa dessas noites. Como é que ela é chamada, irmão? Como? Interesseira. O que mais? Ela falou safada. O que mais? Meretriz. Olha, falou o nome até. Foi chique, né? Meretriz, ó. Deixa eu falar uma coisa, irmão. Como o pecado rouba a nossa identidade. O nome disso. Não se escandalize, não, nem eu estou afrontando. Eu estou aplicando e explicando para você. Uma pessoa dessa, talvez alguém possa dizer assim: não, pastor, ela está fornicando. É outro nome mais, né? Não, irmão, o nome disso é se prostituindo. Se está deitando com um homem que não é o seu marido, se está deitando com uma mulher que não é sua esposa, se está deitando com a namorada, se está deitando com o namorado, se está deitando com uma pessoa que conheceu na noite anterior, o nome disso é prostituição, irmão. Aí para o mundo, a identidade que dá para essas pessoas, sabe qual é? A prostituta. Ou o adúltero. Olha o sem vergonha, ou olha a sem vergonha. Olha a garota de programa. Olha o garoto de programa. Olha a piranha. Não é assim que o mundo fala? Estou falando a linguagem do mundo. Porque a identidade que o mundo dá para quem não tem a identidade em Deus é essa. Por quê? Porque o pecado faz isso. O pecado rouba a nossa identidade em Deus. E se nós não tivermos esse cuidado, nós vamos caminhar. Mas deixa eu te dizer uma coisa essa noite. Deixa eu te dizer, irmão. Porque quem deita com quem não é para deitar, eu só quero lembrar de uma coisa. Está deitando com a noiva do Cordeiro. Mas deixa eu te dizer também que o noivo tem ciúme. Porque você está tocando. Você não, a pessoa está tocando a noiva dele. E ele vai vir. Quando ele vier, ele vai prestar conta com você. Por isso que a Bíblia diz: deixará pai e mãe, se unir-se-á com a sua mulher, e os dois vão se tornar um. Quer fazer sexo, irmão?
anda no pecado. Porque o pecado rouba a identidade. Por isso que Jesus tinha tanta preocupação em dizer para aquele homem, dizendo, os teus pecados foram perdoados. Ele estava tirando a vergonha dele. E estava restaurando a identidade dele. Sabe? O pecado, irmão, rouba a identidade. Quando nós olhamos para essas pessoas, infelizmente, o mundo olha como? Lá vai a prostituta, lá vai o homem, isso, lá vai o mentiroso, lá vai o ladrão. Dificilmente as pessoas falam o nome. Por quê? Porque o pecado roubou a identidade dele, de filho, de homem de Deus, de mulher de Deus. É isso que acontece. O pecado rouba a nossa identidade. E sabe o que mais acontece? É que nós não temos a cara de chegar em alguns lugares, de ensinar algumas coisas, de confrontar alguns pecados, porque muitas vezes a pessoa anda no mesmo pecado que aquela outra. E ela não consegue fazer isso, porque a identidade dela já foi distorcida com o pecado. E o maior desejo de Jesus, irmão, por onde ele passava, não foi simplesmente curar um homem, porque Jesus é bonzinho e viu aquele homem paralítico. Jesus disse, os teus pecados foram perdoados. Ele estava dizendo assim, a tua identidade está sendo restaurada, porque os teus pecados agora não é para pecar mais. Quando ele pegou aquela mulher que era adúltera, que os homens levaram Jesus, essa mulher foi pega adulterando. A lei diz isso. Se for pego, tem que ser apedrejado. E tu que fala? Jesus disse, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Mas quando ele olhou para trás, que não viu mais ninguém, ele disse, cadê os teus acusadores? Tem mais nenhum aqui. Porque Jesus, irmão, ele está sempre pronto para nos perdoar dos pecados. Aí ele disse uma coisa, vai e continua pecando. Foi isso que ele disse? Vai e não peca mais. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ei, mulher, a história na Bíblia, sou eu que estou falando isso aqui, tá? Não é Jesus não. A história na Bíblia fala de uma mulher o quê? Adúltera. Olha a identidade que deram para ela. A mulher adúltera. A samaritana. Qual era o nome da samaritana? Então nós precisamos entender, irmão, que o pecado rouba a nossa identidade. E se nós não tivermos cuidado, nós aqui, agora eu estou falando aqui nós, igreja aqui. Se eu não tiver cuidado, se você não tiver cuidado, o pecado pode roubar a minha identidade, pode roubar a sua identidade. E sabe o que mais acontece? Quem gosta disso é o diabo. Por quê? Porque quando ele rouba a identidade, quando o pecado rouba a identidade, você não tem mais para quem apelar, digamos assim. Claro que tem Jesus. Mas o que eu quero dizer é que nós ficamos com tanta vergonha, que às vezes tem pessoas que quando se depara numa situação que tem que fazer uma oração, ela não se acha digna. Porque ela sabe que a identidade dela foi abalada. Por isso que tem pessoas que quando olha alguém se manifestando, ele sai de perto. Mas ele sai de perto não é porque ele não saiba fazer, é para que o diabo não envergonhe ele. Você já ouviu alguma história assim? Está em algum lugar e foi expulsar algum demônio, a pessoa diz, quem tu é? Tu pensa que tu é quem? Eu sei de várias histórias. Eu sei que você também sabe. Já foi uma irmã que era de oração, antes que foi expulsar o demônio, ela com aqueles vestidão bem aqui, aí o diabo no chão. Quando se manifestou, ela disse, sai daí, demônio, em nome de Jesus. Ele disse, quem tu está pensando que é? Linguaruda, fofoqueira. Tu está pensando porque tu está com esse vestido aí, tu está pensando que tu engana os outros, tu engana os outros, mas a mim não. Aí começou a rir, o demônio. E a mulher, sabe o que aconteceu há uns 20 anos, uns 15 anos atrás? Nós estávamos num grupo de convívio, e uma irmã da igreja levou o namorado dela, e a gente começou a conversar e tudo, e eu tentando evangelizar ele, falando para ele de algumas coisas de Jesus, e ele disse assim, eu não era nem pastor, ele disse assim, irmão, deixa eu te dizer uma coisa, eu não quero ser crente, porque
ou para viver, como eu vejo alguns crentes aí, eu nunca quero ser crente. Aí presta atenção no que foi que ele disse. Já dos seus 30 anos, mais ou menos, ele disse assim: pastor, um dia eu fui para o Clube do Vaqueiro. Cheguei lá na noite, comecei a beber, e sentou uma mulher numa bancada lá, e pediu alguma coisa para ele, e eu comecei a tomar ali, a gente começou a conversar, resumindo a história. Nós fomos dormir no motel. De manhã ela acordou e disse assim: nossa, que elas têm? Aí ele falou assim: já está a hora. Isso foi no sábado, né? Para o domingo. Ela: nossa, eu tenho que ir para a escola bíblica. Ele: como assim, escola bíblica? Você é crente? Aí ela disse: sou. Ela ainda disse que era. Aí ele dizendo para mim: pastor, tu acha que eu quero ser crente para ser como esse pessoal? Eu não quero, pastor. Não é isso que eu estou dizendo. E aí, pastor, ele falando, pastor, né? E aí o testemunho dele qual foi? Eu não quero. Porque a identidade que ele viu daquela mulher foi de uma prostituta, porque ele disse para mim: pastor, eu conheci a mulher à noite, tomamos algumas doses juntos, depois fomos para um motel. E ela no outro dia foi dizer que ele tinha que ir para a escola bíblica com a maior cara limpa para mim. O diabo faz isso, irmão. O diabo te mostra algumas coisas que aparentemente é bonita. Se me prostrares, eu te dou tudo isso aqui. Aí rouba a nossa identidade. Por isso, quando você olhar essas coisas, se você souber de alguma coisa, confronte essas pessoas, mas não seja um juiz, porque você não é juiz. O justo, juiz, e nem você é o acusador, porque o papel do acusador é do diabo. Mas em amor, se eu sou amigo dessa pessoa, eu preciso pegar na mão dela e levar até Jesus. E quando isso acontecer, se você sabe de algum pecado dessa forma, que alguém que se deita com alguém chega lá e diz: cara, você está deitando com a noiva do cordeiro. Se tem uma coisa, ele é muito ciumento, e o noivo vai vir prestar conta contigo, porque ele vem buscar a noiva, e a palavra diz que é uma noiva sem mácula, sem ruga. E se tu está tocando nela, quem vai prestar conta é você, que vai prestar conta com ele quando ele voltar. Porque o noivo, quando voltar, ele vai levar a noiva, mas ele vai prestar conta contigo, que tocou aonde você não devia ter tocado. Por isso que o pecado rouba a identidade, irmão. E nós precisamos entender isso em nome de Jesus. E quando olhar, estivermos caminhando por alguns lugares, Jesus, o que eu estou fazendo? Eu estou andando em conformidade com a tua palavra, Jesus? Aonde é que eu estou vacilando? Porque isso pode ser eu e você, irmão. A palavra de Deus diz: cuidado para você que está em pé, para que não caia. Então pode ser eu, pode ser você. Não tem dizendo assim, não, pastores estão livres. Não, não estão. Pastores, irmão, tem que ter mais cuidado ainda. Você já viu alguma igreja que o pastor pecou e acabou com a igreja? Derruba tudo. Tinha o cara na Amazônia dizendo assim: vamos cortar essas árvores aqui. O cara falou: não, vamos cortar essa maior. O cara disse: por que a maior? Porque se cortar a maior, ela puxa as menores quando ela estiver caindo. E às vezes é assim. Tenta o líder, tenta pastor, tenta isso, porque quando derruba, derruba outros. Então o pecado, irmão, ele rouba a identidade. Uma pessoa que consome bebida e droga é chamada de quê, irmão? Usuário. O que mais? Viciado, alcoólatra, dependente químico. Olha a identidade que é dada para ele. O mundo dá essa identidade. Beberrão. Uma pessoa que é orgulhosa é chamada de quê? O que mais? Nariz empinado, arrogante,
convencido, pedante. Olha o tanto de identidade que é dada para ele. É assim, irmão, que o mundo fala dessas pessoas que praticam esses tipos de pecado. Ou seja, a sociedade se encarrega de dar a identidade para a pessoa. A sociedade, o mundo, se encarrega de dar a identidade para os pecadores. Cristo, não. Cristo, quando ele passa, ele restaura. Cristo, quando passa, diz: seja curado. Cristo, quando passa, diz: levanta, os teus pecados foram perdoados, pega a tua maca e anda. Cristo, quando ele vem, ele diz assim: ó, tu já foi curado, agora vai, não fala nada para ninguém. Não, mas Jesus, eu quero ir contigo. Não, não vai comigo, continua na cidade, porque o evangelho precisa ser pregado. Anda na tua identidade de quem te formou, que foi eu. É isso que nós precisamos, ter a nossa identidade forjada e formada em Deus, para que nós possamos andar por aí com a nossa identidade. Quando perguntarem quem você é, porque a nossa consciência nos acusa, irmão, quando a gente não é o que é para ser. Às vezes, uma palavra, uma frase que é dita para quem vive no pecado, diz: isso é comigo. Por quê? Porque também tem o Espírito Santo que está dentro de você. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então a sociedade dá nomes para alguns pecados e rouba a nossa identidade, ou rouba a identidade do homem e da mulher. Mas Cristo, quando ele vem, aonde ele passa, ele está restaurando as identidades. Ei, tu está surdo? Pois fala. Ei, surdo, ouve. Está mudo? Fala. Tu não anda? Começa a andar. É assim que Cristo faz, irmão. Aonde ele passa, ele vem restaurando as identidades. Não é simplesmente para dizer: não, agora está tudo perfeitinho. Não, é para dizer: você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você precisa caminhar, você precisa manifestar o meu reino aonde você passa, mas não com a identidade do mundo, porque a identidade do mundo vai dizer que você é ladrão, mentiroso. Cristo não. Cristo, ele restaura e diz: agora vai, filho, faz o que tu tem que fazer. E você acha que Jesus falou para aquele homem: os teus pecados estão perdoados? Foi por quê, irmão? Preste atenção. Ele estava falando o seguinte: vai, a tua identidade foi restaurada, agora não peques mais. Jesus fez diversos milagres na caminhada, e eu quero te mostrar algumas coisas para nós irmos para o final. Quando ele foi caminhando, ele curou aquele paralítico em Betesda. Está lá em João. Aquele homem não andava. Aquele homem estava parado. Jesus restaura as pernas daquele homem, para que aquele homem voltasse a andar, para fazer o que ele tinha que fazer. Quando Jesus liberta aquele endemoniado que nós falamos